sou o Gabriel Lemos, sou redator aqui da BI, vou ser o âncora deste Bicast. Eu estou aqui com o meu companheiro do time de redação, Eduardo Fraioli. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? E aqui, assim, o pessoal de Campinas e região já conhece, no momento que ele falar, todo mundo vai reconhecer. Oswaldo Luiz, a voz do esporte, por décadas na IPTV, né? É a voz do futebol do interior também. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Edu? Tudo certo? Maravilha. Galera, um grande abraço. Uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com vocês no Bicast. Satisfação muito grande. Abraço a toda a galera aí, a todo o staff. E, muita estrada, né? Muita estrada. Hoje eu estava até engraçado vindo para cá, estava pensando nisso. Puxa vida, mais de 35 anos. É uma estrada espinhosa em alguns momentos, porque o jornalismo esportivo mexe com paixão, né? Mas felizmente estamos seguindo. Essas estradas são bagagens para contar história, né? Ah, história a gente tem. Muita história. Tem muita história, sem dúvida nenhuma. E é sobre isso que a gente vai abordar no nosso podcast de hoje. Primeiro vamos começar do zero, né? Sim. Como começou a trajetória? Porque a pessoa conhece já o Oswaldo da IPTV, a voz do esporte na região metropolitana de Campinas. Mas como começou isso tudo? Sabe que assim, como é meio que de trás para frente, televisão para mim foi uma coisa absolutamente casual. Foi uma situação realmente. A minha vida toda, garoto, adolescência, eu pensava em trabalhar em rádio. A minha paixão era o rádio. Ainda. Coloco o verbo no tempo presente. Eu sou apaixonado pelo rádio. A minha faculdade foi o rádio esportivo, ouvindo grandes emissoras, grandes comunicadores, não só no esporte, como também comunicadores de modo geral, foi a minha paixão. E eu meio que fui trilhando esse caminho. E iniciei no rádio, acho que a grande maioria dos garotos, né? Aquela coisa de começar a narrar em casa, jogo de futebol de botão, para você que está em outro lugar do país aí, o futebol de mesa, enfim. Aí começa daqui, começa de lá, vou fazer um teste. E iniciei, morava numa cidade próxima aqui a Campinas, na cidade de Serra Negra, no Circuito das Águas. Meu pai era bancário e eu fiz o teste, fui aprovado e lá comecei. Mas os estudos, aquela questão, né, de os pais não abrirem mão dos estudos. Viemos para Campinas, eu tive um hiato justamente para poder fazer a faculdade. Não fiz faculdade de comunicação, procurei uma outra situação, que é outra paixão minha, que é ciências, a biologia, né? E em meados da década de 1980, surgiu uma nova oportunidade de fazer um novo teste numa rádio de Campinas, a Rádio Central. Fui aprovado, assim, mas eles não tinham a vaga e nem verba disponível. Aí fiz alguns jogos, meio que aquele teste, né, para valer mesmo. E depois disso acabei sendo aprovado, não tinha como ser contratado, fui para uma outra emissora, que hoje é a Rádio Bandeirantes, na época Educadora de Campinas. Ficava aqui no centro, inclusive, de Campinas, bem no centro, ali na General Osório, esquina com a Francisco Glicério, no coração da cidade ali, como a gente chama. E ali fiquei, depois voltei para a Rádio Central, fui contratado, e as coisas foram muito rápidas. E nesse tempo todo, 1 ano e meio, 2 anos, fui para São Paulo, fiquei 9 anos em São Paulo, Rádio Gazeta, Rádio Globo, Rádio Record. Voltei para Campinas, e aí já com uma bagagem de Copas do Mundo, de Olimpíadas, enfim. Trabalhei rapidamente na TV Bandeirantes, cobrindo a Olimpíada, cobrindo, na verdade, os colegas que foram para lá. A cobertura era gigantesca, então ia uma equipe com 150, 200 pessoas para lá e muita gente, e obviamente tinha que ter outra equipe aqui para dar o suporte, né? 92 Barcelona? 92 Barcelona, exatamente. E algumas situações assim, que a gente pode falar, mas assim, aquela coisa da sorte, né? O encontro da oportunidade com a capacidade, né? E tive, apesar de 6 meses na Bandeirantes, tive assim, algumas situações absolutamente que o rádio acabou me dando, né? Que é a coisa do improviso e tal, e me deparei com 2 situações assim marcantes na minha vida nesse período. Aí vim para Campinas, voltei no final de 94, no início de 95 voltei para a rádio aqui de Campinas. Quando foi em 97, um grande amigo meu padrinho de casamento, meu padrinho profissional, era chefe de esportes da IPTV, que é afiliada da TV Globo em Campinas e região, e me convidou para fazer um teste, que a gente chama de piloto no jargão do jornalismo, para fazer esse piloto na televisão. Eu nunca tinha feito experiência de estúdio,
Sempre fui repórter a vida inteira. Rádio e essa passagem pela TV Bandeirantes. E aí meio que eles queriam justamente uma pessoa que não tivesse os vícios da televisão, que viesse de fora. Viés, né? Exatamente. Conhecesse pela primeira vez, primeiro contato. Perfeito, Edu. Não tivesse ele tivesse um contato inicial. Tanto que assim, tudo para mim muito novo, câmera, enquadramento, postura, né? Tudo isso, teleprompter, tudo isso aí muito novo. E eu fui aprovado. E por lá fiquei 26 anos. Lá eu fui produtor, fui redator, fui editor. Passou por todas as casas fui ali. Narrador, fui apresentador, coordenei o esporte durante 6 anos, quando o Renato se aposentou em 2017, até 2023, quando eu saí. E aí acabei acertando um contrato com a TVB, que é o SBT Campinas, é VTV SBT na verdade. E tô lá, tocando e fazendo algumas coisas, mídias digitais, no Instagram. A gente vai chegar YouTube, numa parte ali dos próximos passos. Isso aí. Em resumo é isso. Mas assim, francamente, se tivesse que resumir, eu até pela fé que eu tenho, Deus me deu muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu pensei. Um menino nascido em São João da Boa Vista, adolescente, Serra Negra, interiorzão, eu queria ser repórter de rádio. Eu queria ser repórter de rádio, entrevistar os craques e tal, mas imagina, viajei para 20 países. Conhecer o mundo também. Cobri muitas competições, só não conheço a Ásia, do lado de lá, né? Mas América do Sul, América Central, América do Norte, a Europa, enfim. E foi muito bom, muito bom. Aproveitando que você mencionou sobre a sua carreira, contou aí sobre toda a sua trajetória, né, em resumo, que imagino que é muito mais extensa, a gente sempre tenta resumir os pontos principais. Mas assim, quais foram os desafios que marcaram você assim, dentro dessa trajetória, quando você iniciou? Alguma dificuldade que assim, você no começo falou, nossa, eu preciso me desenvolver mais nessa área, eu preciso buscar mais conhecimento? Teve algum ponto que realmente foi um desafio grande para você? Só para pegar o gancho da pergunta, só para reforçar a frase que o senhor falou há pouco, sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Qual foi o momento que tu percebeu que teve esse encontro? Nessas tuas dificuldades? Assim, em várias etapas. Por exemplo, no rádio de Campinas, eu fazia jogos do Campeonato Amador. E não tinha, como eu mencionei para vocês, a verba. Aí vem a primeira oportunidade junto com a sorte da oportunidade junto com a capacidade ali. A Rádio Educadora na época estava montando uma equipe e com um orçamento pequeno, buscando jovens que obviamente tinham um salário menor. Não dava para contratar os medalhões. Já consegui me encaixar aí. Passado um tempo, a Rádio Central, que havia me dispensado por não ter a verba, abriu a vaga e me contratou. E aí eu vim com uma outra condição. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Em 1986, houve uma campanha política para a eleição para governo do estado. E um grande amigo meu, aqui de Campinas, ele foi o encarregado para coordenar a campanha de um político em todas as emissoras de rádio. Porque a rádio que ele trabalhava aqui era desse político. E ele teve que se ausentar, ele era correspondente da Rádio Record em São Paulo para os times de Campinas. Então ele dava o noticiário de Guarani e Ponte Preta para a Rádio Record. Era muito comum isso, as grandes emissoras da capital tinham correspondentes em Campinas, Ribeirão Preto e Santos. Os Santos, por razões absolutamente necessárias serem explicadas, Guarani e Ponte Preta, Botafogo e Comercial, que eram times extremamente fortes, atuantes no futebol no interior paulista. E aí esse amigo me indicou para ficar no lugar dele, porque como ele ia fazer campanha política, ele não podia, pelas leis do Tribunal Superior Eleitoral, ele não podia ficar na rádio. E eu comecei a fazer, e aí me ouviram lá em São Paulo. E aí foi que eu tive graças a Deus, várias propostas, de proposta da Jovem Pan, proposta da Gazeta. Quando decolou mesmo. E aí a coisa decolou. Então assim, foram situações que vão acontecendo. Na própria TV Bandeirantes eu ia ficar 3 meses, só durante o período pré e Olimpíada e um pouco depois. Só que durante a Olimpíada aconteceu, o Brasil foi disputar a medalha de ouro da vôlei masculino na final contra a Holanda em busca do título mundial e cada repórter ficou destinado de cobrir uma família dos jogadores finalistas do time do Brasil. E eu caí justamente com a família do Marcelo Negrão, que era um ponteiro e que foi o cara que fez o ponto da medalha de ouro.
Então o Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, eu estava ouvindo tudo pela coordenação, começou a girar os repórteres e disse para o coordenador geral, eu quero começar pela casa do Marcelo Negrão, da família dele, que fez o ponto da vitória, da medalha de ouro. E o coordenador falou, olha, mas quem está lá é o Oswaldo, que é o garoto, tal, não tem problema, se ele está com o microfone da Band na mão, é porque ele sabe fazer. O Luciano do Vale falando, eu ouvindo tudo. Então, eu abri o giro de repórter, mas assim, um giro de repórter que tinha o Roberto Cabrini, que tinha Gilson Ribeiro, Luiz Andreoli, que é pai desse menino do Felipe Andreoli, tinha só fera, fera. Era, o único grãozinho de areia era eu, o resto era só montanha. Era só. Então, assim, começa comigo, Luciano, pô, vamos lá, Oswaldo. E ele me chamando, e aquela coisa do rádio, o que eu fiz? Luciano, era só para dar um toque nele, ó, a festa da torcida, tal, tá aqui, a família, os pais do Marcelo. O rádio te dá isso. O que eu fiz? Eu peguei o meu fone, pus na cabeça do pai do Marcelo Negrão, pedi para o auxiliar botar outro fone na cabeça da mãe do Marcelo Negrão, e lá na quadra em Barcelona, eu não lembro quem que era o repórter, era o Otávio Muniz, pôs o Marcelo Negrão falando com os pais. Nossa, o Luciano, quando o Luciano chegou no Brasil, ele queria me conhecer, porque lógico que ele não me conhecia. Porque é um repórter que teve aquela ideia, que eu quero saber quem que é esse Oswaldo, tal, e aconteceu isso. E uma outra situação também, para terminar e ilustrar isso, o Brasil ganha medalha de ouro com o Rogério Sampaio, medalhista de ouro no judô de Santos. E eu fui escalado para cobrir a carreata dele em Santos. E a carreata termina na Prefeitura Municipal de Santos, quando ele é recebido pela prefeita de Santos, na época, Thelma de Souza. E eu vendo aquela muvuca, aquela loucura, falei pro meu... E a gente ao vivo. E eu falei pro câmera, falei, dá a volta por trás, vamos esperar ele lá em cima. Ele não vai parar aqui embaixo na escada, ele vai parar lá em cima, porque lá em cima é uma escadaria grande da prefeitura, vamos parar lá em cima. E fiquei lá em cima, todo mundo lá embaixo, e foi o que aconteceu. Só que a hora que ele chegou em mim, estava no ar o Jornal da Band, que na época era líder de audiência, com a Marília Gabriela ancorando, a Gabi. E eu não tive dúvida, peguei, oi Gabi, tudo bem? Boa noite pessoal da Band e tal, Gabi. Vou passar meu fone aqui para você cumprimentar o nosso medalhista de ouro. E pus o fone e ela começou a conversar com ele e tal. As outras emissoras ficaram indignadas, porque ela ficou com ele uns 5 minutos, tal. A audiência batendo lá em cima tal. Então essas coisas marcaram. Quer dizer, sorte, oportunidade, um pouco da minha sacada na hora, enfim, tudo isso acabou conspirando. Desculpa a resposta longa aí, só para mais ou menos ilustrar aí com várias experiências. São ensinamentos. Eu acredito que durante toda essa jornada, toda essa caminhada, tiveram vários momentos onde tu precisou ter um bom relacionamento, não só com fontes, mas com personagens, com colegas. Então a gente pode trazer essa questão, essa pauta a partir de agora, de como construir essa história, como construir essa fonte. Cultivou mesmo esses relacionamentos, né? Que, assim, imagino que deve durar até hoje alguns colegas de trabalho que se tornaram grandes amigos. Muitos colegas de trabalho e ex-atletas, ex-treinadores, alguns com os quais eu tenho contato até hoje, quase que semanalmente, grandes amigos, inclusive uma geração que veio depois de mim, um pouco antes de eu chegar aqui, eu estava conversando com o Alex Miller, que é um grande repórter hoje da mídia em São Paulo, várias plataformas, que em relação a mim, bem mais novo, e é uma geração depois. Assim, nosso relacionamento na época era um relacionamento muito sério, muito transparente, você conquistava a pessoa, principalmente pela seriedade, principalmente pelo respeito. Não se era... Eu tomo um pouco de cuidado, mas assim, a gente não era tão invasivo assim como as coisas são hoje. Até por conta das mídias sociais, tudo é muito fácil. Até o dia que a gente bateu o primeiro papo, até falei para vocês, todo mundo tem uma emissora de televisão na mão. Isso aqui é um canal de televisão, né? Pro bem e pro mal, lamentavelmente, né? E na minha época não, era o orelhão. Era o orelhão, o famoso orelhão. Vocês não eram nascidos, mas o orelhão já existia. E a gente, obviamente... Então, as coisas realmente mudaram. E o relacionamento na época era muito transparente e era direto. Você relacionava-se direto com o atleta, com o treinador, com o personagem. Hoje há um caminho muito longo e às vezes muito árido para você chegar. E invariavelmente não se chega mais. O staff é grande, empresário, assessor do assessor. Então ficou uma coisa distante e fria. E naquela época não, e você conquistava as pessoas. O atleta via em você seriedade, respeito a ele, mesmo nos momentos de cobrança, como o jornalismo
deve ser feito, cobrança, mas a cobrança era para o atleta. Hoje se cobra se está dormindo bem ou não está, quer dizer, a gente não tinha esse tipo de contato. E graças a Deus, ao longo dos anos, foram muitos que acabaram se tornando amigos e eram fontes e felizmente até hoje muitos ainda têm um ótimo relacionamento. E esse cultivo de bom relacionamento passa muito pela imagem, eu acredito. Sem dúvida. A imagem, a credibilidade, a ética. Sem dúvida. Eu acredito que nossos telespectadores, nossos ouvintes também do podcast, eles gostariam de saber algumas dicas de como se comportar de frente com um cliente, de frente com uma fonte, o que fazer e o que não fazer. Claro que na comunicação a gente já aprende um pouco disso, né? A gente já aprende tudo isso. Mas tem, por exemplo, tem pessoas que gostariam de ter uma ética melhor, uma postura melhor na frente de outros clientes, de outros parceiros da vida profissional. E acho que o senhor é um bom exemplo de postura profissional. Se eu tivesse que dar uma frase inicial em relação a isso, eu diria uma coisa que eu aprendi com um dos grandes mestres que eu tive, chamado Pedro Luiz Pauliello. O Pedro dizia pra gente, nós éramos repórteres, jornalistas esportivos, jamais afirme, jamais diga alguma coisa na ausência desta pessoa que você está citando, que você não teria coragem de dizer na presença dela. Isso para mim é básico. Isso para mim é a base de tudo. Da integridade jornalística. Total. Edu, além de a integridade como ser humano, como caráter. Se você, qualquer coisa que você vá dizer, qualquer colocação que você vá dizer, lembre-se sempre que se você teria coragem, se você teria elementos, se você teria respaldo moral, ético, profissional, para repetir na frente dessa pessoa. Segundo ponto, nunca se esqueça que do outro lado há um ser humano. Há um ser humano. Independentemente dos erros, acertos, defeitos, virtudes, da conta bancária, é um ser humano. É um ser humano. E a gente está fazendo esse bate-papo aqui no momento em que a gente viu mais uma vez aí uma barbárie de pessoas agredindo um atleta do Corinthians. Assim, eu acho que a gente está caminhando para um cenário tenebroso, pavoroso. Eu tenho pânico disso. Não sei o que as autoridades, será que vão esperar matar uma pessoa, um atleta, uma pessoa para chegar a esse ponto? Então, para tomar uma medida. Então, o que eu diria é isso. Basicamente, quando você for tratar com um profissional, quando você for falar com uma fonte, quando você for falar com um atleta, quando você for falar com seja quem for o seu interlocutor, lembre-se sempre que você tem que manter para ele aquilo que você disse antes de encontrá-lo. E outro ponto, não digo nem segundo, mas que caminho ali paralelamente, é essa questão da empatia. Colocar-se no lugar da pessoa. As críticas, a forma contundente, as pessoas confundem contundência, assertividade, firmeza com grosseria, falta de educação e malcriação. Não tem nada mesmo. Você pode ser extremamente... Eu trabalhei com um comentarista extremamente contundente, duríssimo nas críticas, que jamais usou qualquer palavra agressiva, de baixo calão, para quem quer que fosse, chamado Carlos Aymar. Trabalhei com ele na Rádio Globo 5 anos. Um cara duro, firme, com colocações firmes, mas nunca, jamais, jamais. Ou seja, tudo que ele dizia, ele poderia repetir para a pessoa, para o treinador, para o atleta, enfim, porque a pessoa entenderia aquilo como uma crítica ao profissional, uma observação que o papel dele, como comentarista e jornalista, cabia ele fazer. Então, acho que eu colocaria inicialmente esses dois pilares aí. Ensinamentos, né? Como a gente falou, muita coisa para aprender aqui. Bom, mudando um pouco de assunto agora, vamos falar da aprendizagem de novos assuntos, né? Que a gente vê hoje como a dinâmica acontece muito rapidamente. Uma tecnologia que lança hoje, amanhã ela já é obsoleta. Sim. E assim, conforme o tempo passou, você sentiu uma certa dificuldade em se atualizar em relação a essas novas tecnologias? Como que para você funciona essa dinâmica para estar meio que sempre se atualizando ao que está acontecendo no mundo agora? Reforçando um pouco a pergunta, porque começou no rádio, né? Sim. Aí teve aqueles momentos onde o Luciano Vale na televisão te chamava, colocava lá
o fone. O fone, fazia tudo. E hoje em dia, uma simples ligação de celular está numa qualidade 4K praticamente. Praticamente. É assim, para minha geração, claro que, de modo geral, é tudo muito novo. Eu tive muita dificuldade, tenho ainda, tanto que assim, eu procuro ajuda, eu tenho um apoio de amigos, pessoal que tem mais o envolvimento. Quando eu, inclusive, conheci o Dom, o pessoal da BI, foi justamente no sentido de pedir uma orientação, um caminho, porque é tudo novo. Eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Temos uma essa aqui, eu sei que foi minha homenagem, que eles colocaram. Eu digo para você que está nos vendo aí em todo o Brasil e você que está nos ouvindo, aqui atrás de mim tem uma máquina que eles colocaram em minha homenagem. É proporcional à faixa etária do entrevistado. Jornalista gosta de máquina de escrever. Eu adoro. Nossa, já meus olhos... Eu tenho uma tatuada aqui. Oh, linda, linda. E os meus olhos já brilharam na hora que eu vi ali. Maravilhosa. Essa é a famosa, a gente chamava ela de a pequenina, a pimentinha. E a letra era miudinha. Aquela que dava para transportar até dentro de mochila. Então, assim... Esse é um bom exemplo, né? Porque aqui agora... E hoje, olha, no bolso. Aqui está o canal do Oswaldo Luiz. Até para cobertura, né? Sem dúvida. O senhor ficou aqui nas Olimpíadas de Barcelona, alguns colegas foram para a Espanha. Sim. E hoje tudo seria feito por aqui. Nossa! E na época a gente tinha que esperar a geração, porque nós estávamos 5 horas atrás, então a TV, a rede, a emissora detentora dos direitos do Comitê Olímpico Internacional começava a gerar o material por volta de 11 horas da noite, horário da Espanha, 4 da manhã no Brasil, né? Ou melhor, 6 da manhã na Espanha, 2 da manhã no Brasil. Eles estavam na frente da gente no horário, né? No fuso horário. A Europa está na nossa frente. Tanto que a final do vôlei que eu citei foi ao meio-dia aqui, às 5 da tarde lá. Então a gente ia para casa, voltava de madrugadinha, que estava amanhecendo o dia lá, para poder receber o material, as imagens e fazer a edição, fazer a narração. E hoje tudo cabe na palma da mão, literalmente. Então, para mim, tem sido um grande desafio, o maior da minha vida, indiscutivelmente. Nem a passagem do rádio para a TV foi tão desafiadora assim. Embora sejam veículos diametralmente opostos, né? Eram muito mais do que são hoje. Hoje até que há muitas coisas em comum. Mas agora, sem dúvida nenhuma, essa questão das novas tecnologias, tudo tem sido um desafio diário, constante. Aprender a manusear, aprender a relacionar, aprender inclusive a se comunicar. A própria né? comunicação. Exatamente, totalmente. Época, né? Então tem sido um grande desafio, maior. Assim como é uma grande ferramenta para o bem, é para o mal também. Sem dúvida. Até voltando na questão do Cuca, provavelmente muita gente não sabia, ficou sabendo através das comunicações gerais de smartphones, redes sociais e tudo mais. Sem dúvida. Assim também como para outras situações pode ser uma grande ferramenta para a comunicação. A gente trabalha aqui na BI com muito marketing digital. Até nosso time digital aqui nos bastidores está o Gustavo, que é especialista nisso. E a parte digital? Eu fico falando que eu não sei nada, que eu estou me alfabetizando digitalmente e tem um craque aqui na minha frente. Ele vai falar, meu Deus do céu, o que os meninos vieram dizer, o Oswaldo, meu Deus do céu. Eu estou numa pré-alfabetização digital, eu me coloco nesse cenário. Aqui você vai se tornar expert. Tomara. E aqui tem dois comunicadores jovens que estão tendo uma aula também. Assim como tem a expertise ali do digital, tem a expertise da comunicação desse lado. Vamos puxar um pouco a sardinha da comunicação. Quem tem amigo tem tudo, hein? Quem tem amigo tem tudo. Mas, voltando para a questão do digital, novos desafios pela frente, né? Total. Muitos desafios. A gente está aí implantando com a ajuda de todo mundo, o time aqui, do time da BI, agora o canal no YouTube, as lives no Instagram, tudo muito novo, porque é outra coisa que eu aprendi. Em televisão, programa de televisão que eu apresentei mais de 20 anos na minha vida, você tem um script, você tem a pauta, você tem o roteiro, você segue o que a gente chama de espelho. Sim. E nas mídias digitais, no Instagram, por exemplo, você não tem como quem pauta a live são as pessoas que participam, os participantes. A interatividade real do público, não aquele ligue para a gente. Não, imagina. Nasceu uma nova narrativa. Total diferente. Por exemplo, eu fiz uma live na segunda-feira
E assim, na terça-feira, na verdade. E o assunto era o Fernando Diniz na seleção brasileira. E você percebe que, diferentemente da televisão, onde você, âncora, leva o teu telespectador, na mídia digital, são eles que te levam. Então, por exemplo, eu fiquei meia hora falando do Fernando Diniz porque o assunto bombava. E aí, de vez em quando, eu falava, galera, daqui a pouco então vamos falar aí da questão do Palmeiras, essa polêmica da arbitragem. Totalmente diferente. Totalmente diferente, mas a questão era falar do Fernando Diniz, concorda, não concorda, que absurdo fez a CBF, que bola boa, eu gosto do Fernando Diniz, não gosto. Então são os internautas, no caso são os espectadores, que te vão balizando você. Então normalmente, uma coisa que eu comecei a fazer e não faço mais, eu fazia meio que um roteiro. Bom, assunto 1, agressão ao Luan. Assunto 2, erros de arbitragem. Assunto 3, tal. Mais ou menos um roteiro, um script. Esquece, não adianta. Não é você que fala, são eles que falam e eu vou interagindo. E o tempo também é uma coisa muito relativa. Eu tive um assunto, por exemplo, quando o Corinthians... Acho que foi em relação ao Cuca e Luxemburgo. Foi uma troca ali de 2, 3 dias, né? Foram quase 40 minutos a galera falando sobre isso, não cabia outro assunto. Então, assim, pode parecer meio cansativo, mas durante o período que eu estive lá, falando e interagindo, eram 50, 60 pessoas interagindo. Quando mudou de assunto, caiu. É a história da audiência. Você muda de assunto, o assunto que vem a seguir é mais fraco do que o anterior, a audiência ela cai, porque não é tão relevante na visão das pessoas como era o assunto anterior. E foi assim em relação a esse episódio. E estou aprendendo também, estou aprendendo de acordo com o dia a dia, com o passar do tempo. Até na questão, muitos anos de televisão, à vontade. Muitos anos de televisão, tinha ali os concorrentes já decretados. Hoje, nas mídias digitais, tem concorrentes em todos os âmbitos, para todos os gostos. Ético ou não? Outro debate. Outro debate. Mas tem concorrentes ali de diversos vieses. Eu também não sou eu também não tenho a pretensão, nem a presunção, a arrogância de avaliar e de julgar o trabalho de ninguém. Acho que cada um tem a sua forma de trabalhar, cada colega tem o seu perfil, o seu caminho. Cabe a quem tem que avaliar é o telespectador, é o leitor, é o ouvinte, é o internauta e o chefe, o dono da empresa. Simples assim. Então eu faço o meu trabalho de acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com aquilo que eu trago da minha vida. E deito e durmo. Pronto. Eu também não quero ficar, o cara faz bobagem, o cara faz errado e tal. Discordo veementemente de muita coisa que eu ouço e que eu vejo. E que até acabo lendo, né? Porque a gente está o dia todo ligado nisso. Mas discordo para a minha vida. Sim. Se tá bom para ele, para quem o contratou, para o patrão, para o chefe, num relacionamento interno e entre contratado e contratante, vida que segue. Mas justamente sobre isso, como tem muitos concorrentes hoje em dia, não só na parte de jornalismo esportivo, vamos pegar em webshops, e-commerces que abrem, tem muitos concorrentes. A comunicação tem que ser assertiva com o que a pessoa espera. Eu vou comprar um produto, eu vou comprar uma caneta, eu sei qual caneta eu quero, mas a comunicação precisa ser mais interessante para eu comprar do Oswaldo e não a do Eduardo. No jornalismo também tem isso. A pauta tem que ser, como o senhor falou agora, muito tempo Fernando Diniz, porque era o que o público queria. Sim. Mas, claro, tem que levar essa pauta, tem que levar essa comunicação, essa venda de caneta de maneira ética, de maneira que mantenha a imagem da marca ou do comunicador lá em cima. Não tenha dúvida. A comunicação, entre outras coisas, é muito mais. Muito mais não. A comunicação nem tanto o que você diz, mais o que a pessoa entende. Se você consegue se fazer entender, você está se comunicando. Não adianta você procurar caminhos que fazem a sua comunicação uma comunicação de você para você mesmo. Então você está fazendo uma retrocomunicação. Não, você tem que passar aquilo que você quer, as informações, a sua opinião para as pessoas. E as pessoas avaliam cada qual da sua maneira, se concordam, não concordam, se gostaram, não gostaram, se você merece que elas continuem com você, acompanhando,
ou não, vou mudar, vou procurar um canal que seja mais o meu perfil. O Oswaldo, ele toma muito cuidado para dar informação. Eu gosto de um cara que já bota para quebrar, que já, entendeu, atira e depois sai correndo atrás. Então, assim, eu sou... Aí é avaliação. A gente está sempre sendo avaliado. Querendo ou não, os comunicadores sempre estão sendo avaliados. E hoje, isso é inevitável. Você sente que você gerencia mais a sua imagem do que no passado, quando você já estava mais ligado na TV, mas hoje, vindo mais para o lado das mídias sociais, você sente que você gerencia mais a sua imagem? Você tem mais esse cuidado? Muito. Mais. Dentro daquilo que a gente falou. O mundo é outro. Hoje, você está numa padaria tomando um café, querendo ou não, de alguma maneira, isso pode virar uma notícia. Se você derrubar o café, quebrar a xícara e tudo mais, vira meme. Na hora tá no Instagram. Pronto. Então, o cuidado tem que ser. Eu, graças a Deus, nesse ponto, eu não tive problema, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente cuidadosa com a minha imagem, com o meu comportamento, com as minhas atitudes. Sempre fui. Por exemplo, eu estou em Campinas trabalhando, tirando os 9 anos em São Paulo, de 85 para cá, são 30 anos, 28 anos. Eu nunca fui a um estádio de futebol aqui em Campinas que eu não estivesse trabalhando. Só fui a trabalho, só profissional. Por quê? Porque se você vai num estádio A, o pessoal do estádio B entende que você torce para aquele time e tal, então eu sempre tomei esse cuidado. Eu sou uma pessoa, por natureza, sou muito caseiro e tal, então sou bem, muito família, muito caseirão mesmo. Desde sempre. E agora ainda mais. Então você tem que tomar cuidado. Qualquer coisa vira alguma situação que pode, de alguma maneira, depor contra a sua imagem. Então, para quem está há 35, 37 anos, quase 38 nessa estrada, em 38 minutos correr o risco de perder tudo, ou numa discussão de trânsito, por exemplo, em 30 segundos. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, eu gerencio muito mais, sou uma pessoa muito mais cautelosa, cuidadosa, em relação à forma, inclusive, de se expressar, escolher as palavras. Sempre fui, sempre procurei ser. Hoje ainda mais, né? Ainda mais, sem dúvida nenhuma, ainda mais. Eu acho que o mundo exige isso. A gente viveu agora recentemente, né, no ano passado, a polarização política, né, que criou tanta animosidade. Eu tenho relatos de amigos próximos que perderam amizades com irmãos, com pais, com mães, por conta de eu gosto do A, ele votou no B. Então, assim, o mundo tá muito... Os ânimos estão muito acirrados, né? Os nervos estão muito à flor da pele. Nós que usamos a comunicação devemos ter muito cuidado e a preocupação de arrefecer esses ânimos, né? De baixo, calma, galera, calma. Isso é uma opinião, não faz parte Claro, exatamente, eu só estou dando uma opinião. Eu acho que o Grêmio hoje é melhor que o Internacional. Mas isso não significa que eu não tenho carinho, é opinião. E as pessoas hoje confundem você opinar de forma divergente com ser inimigo. Se você não concordar, se você não votou no mesmo candidato que eu, você é meu inimigo. Se você não torce para o mesmo time que eu sou inimigo. Se você critica o time que eu torço, você é meu inimigo. Então é importante. Eu criei uma frase, inclusive, depois de um jogo entre Ponte Preta e Guarani, que houve uma morte, no jogo seguinte, no clássico seguinte, eu criei a frase, toda vez eu encerrava a semana, eu dizia, dê prioridade para sua família. Que foi uma forma de eu dizer para as pessoas, gente, pelo amor de Deus, futebol é uma delícia, é gostoso, mas se o seu time perder, o time ganhar, amanhã você vai levar teu filho no colégio, a tua esposa vai precisar de uma carona, ou ela vai te dar uma carona para ir para tal lugar, sabe? Peraí, tem valores muito maiores. O esporte é um entretenimento. Por quê? Porque a gente vive esse estado de coisas aí deplorável. E aí é que me pega quando as pessoas não têm cuidado, os comunicadores, e acabam ultrapassando em muito esse limite e deixam essas pessoas aí do outro lado da tela ainda mais pilhadas para cometerem algumas barbaridades aí. Então isso entra muito no que a gente estava falando sobre a imagem pública e os relacionamentos, né? Sem dúvida. Porque antes o relacionamento que o senhor tinha era com suas fontes, seus colegas de trabalho, seus colegas de
de EPTV, de Bandeirantes, sim, ou da concorrência. Hoje o seu relacionamento é com o público também. Sem dúvida. Como gerir essa imagem publicamente? Claro, acabou de dar 1 milhão de exemplos, mas se tivesse que resumir em 2, 3 frases, como seria? Em relação ao público? Gerir a imagem publicamente. A gestão da sua imagem. Eu acho que assim, cabeça erguida, consciência limpa, responsabilidade, respeito e sempre lembrando que a palavra, quando sai da sua boca, ela não volta mais. Principalmente para quem é comunicador e é formador de opinião. E tomar sempre cuidado, porque do outro lado você não sabe quem está te vendo. Você não sabe quem está te ouvindo, você não sabe qual é o grau de instrução, o grau social, enfim, seja o que for. Então, assim, muito empatia. Eu acho que a palavra hoje é empatia. Coloque-se no lugar da pessoa. Coloque-se no lugar daquela pessoa, especialmente que você está fazendo algum tipo de abordagem, algum comentário. E eu volto muito ao caso do Luan, que tem me deixado estarrecido, que esse rapaz está sendo linchado publicamente também de uma forma muito cruel. Contexto Luan do Corinthians. Contexto Luan do Corinthians, isso, exatamente. Luan, revelado no Grêmio, que junto ao Internacional são os 2 gigantes lá do futebol gaúcho, né? Para que não haja nenhum tipo de desgaste. Então, depois eu te faço pix. Certo. Deixa eu. Acho que um churrasquinho vai uma picanha, pega melhor. Então, assim, é isso. É isso. Sempre. Quando eu digo que isso, para mim, não foi uma grande barreira, porque eu sempre procurei, eu sempre tomei muito cuidado em relação a isso. E vivi um período que não havia esse tipo de preocupação. Piadas, brincadeiras em relação a clubes de futebol, paixões, orientação sexual, cor de pele, isso aí era a coisa mais banal do mundo, bizarra. Todo mundo fazia com todo mundo. E eu sempre tive muito cuidado em relação a isso. Até por valores, por família e tal. Então, respeito à empatia? Total. Essa foi uma linha que eu cruzei de uma forma mais suave. Mais difícil para mim é conseguir editar um vídeo, por exemplo, aqui no celular, usando o CapCut, o StreamYard, enfim, essas ferramentas aí que o Gustavão domina amplamente, sei lá, o outro lá, o UBS, essas coisas, eu não entendo absolutamente nada. É o próprio TikTok. Imagina, ainda bem que eu tenho um adolescente de 15 e uma outra de 12 já dá uma mão. Que me dão as 2 mãos de cada um, né? São o meu suporte lá em casa. Então é essa questão da colocação, da forma de falar, felizmente, é uma coisa que é um tesouro para mim. Eu trabalho num jornalismo que é muito passional, 99%, graças a Deus nunca fiz um inimigo, nunca tive uma inimizade. Tive algumas polêmicas, alguns embates famosos. Fui capa da Placar. O dia que o presidente da Federação Paulista de Futebol aponta o dedo assim e ele faz como se fosse um revólver, assim, lógico que não era um revólver, mas a maneira como ele aponta o dedo para mim é um tipo de um... Então, assim, foi capa de uma revista Placar. Mas, depois disso, tudo certo, tudo resolvido e nunca fiz nenhum inimigo, graças a Deus. Então é isso, eu acredito que a gente abateu todas as pautas possíveis, um ensinamento de muitos anos de experiência publicamente, porque uma coisa é estar ali na redação escrevendo, outra coisa é botar a cara a jogo, a cara a tapa. Então, vamos só dar um toquezinho dos próximos projetos para a gente encerrar. Galera, peço que me sigam lá no YouTube, Oswaldo Luiz Oficial, o canal. Vamos ter lives todas as noites, segundas, terças, quintas e sextas, às 8 da noite. Os programas Papo Esportivo e De Olho na Rodada. Vamos estar também agora no TikTok, vamos iniciar também o projeto com podcasts, os Reels, enfim, os Shorts, tudo isso aí a gente vai fazer e sempre procurando com expectativa elevada, passar para vocês o que há de melhor, informação, opinião, debate, descontração, respeitando a todos sem dúvida nenhuma, acima de tudo, isso aí é um lema, é uma coisa que eu carrego. Obviamente, para um comunicador que 99% do tempo fala de improviso, é óbvio que às vezes talvez uma colocação seja equivocada, mal feita, mas sem nenhuma intenção de fazê-lo, sem nenhum dolo, sem nenhuma pré-intenção.
sem nenhum preconceito, né? Etimologicamente falando, sem nenhum preconceito, nada com um conceito pré-estabelecido. Obviamente que eu conto com a paciência, o carinho de todos aí, para quando esses escorregões ocorrerem, e obviamente eles ocorrem, vocês levem de uma forma leve, suave, e seguimos a vida aí, e que Deus abençoe a todos. Oswaldo, então a gente agradece a sua presença aqui no Bicast, fica aí como um grande comunicador, uma experiência muito longa, e assim, a gente encerra por aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Edu, obrigado, Gabriel, Gustavo, como é que chama o nosso Jimmy. Jimmy. ¿De dónde viene, Jimmy? Peruano. De Perú, Aliança, hincha de Aliança? Nenhum. Torce para tudo dar certo, que nem eu. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho, pela companhia. Um abraço a todo o pessoal do Bicast aí e vamos para as próximas. Aí, ó, aula de comunicação hoje. Obrigado, gente, até o próximo Bicast. Até a próxima.